Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: boi criado em pasto sustentável já não é suficiente para as exportações de carne. Países compradores impõem novas exigências que o pecuarista se movimenta para atender. Conheça o trabalho que impulsiona a qualidade dos cafés especiais brasileiros. Sabores e aromas únicos que fazem sucesso por aqui e no mundo todo. Chega ao Brasil a carinata, planta usada para produzir combustível de avião. De ciclo rápido, pouco exigente em água e resistente a geadas, a espécie é a primeira cobertura de solo no país, que também gera renda para o agricultor. Emergência zoossanitária da gripe aviária é prorrogada por mais 6 meses. Apesar do registro de casos isolados, o Brasil continua com status de área livre da doença nos organismos internacionais. Começa o defeso da piracema em vários estados, que proíbe a pesca profissional para proteger a reprodução das espécies nativas. O Agrocultura está começando. Não é à toa que o Brasil lidera a produção de café no mundo. Por aqui, os grãos ficam a cada dia melhores e mais saborosos, enquanto os cafés especiais se expandem pelo país. Isso tudo graças aos esforços dos produtores e à orientação dos institutos de pesquisa e assistência técnica, que indicam o caminho. A repórter Verônica Salazar mostra pra gente a experiência do Espírito Santo, um dos líderes da cafeicultura no país. Dizem por aí que se a felicidade tivesse um aroma, seria de café. Será? Mas um fato é inquestionável. Amamos um café bem quentinho a qualquer hora do dia, mesmo quando está um calor de pocar. Prova de que a relação do capixaba com a bebida é de puro amor e intimidade. Falar dos cafés produzidos em terras capixabas é mesmo inspirador. A presença marcante de elementos como mel, melaço, frutas, chocolate, cereais e a combinação harmoniosa entre acidez e doçura revelam excelência e complexidade da produção. Prova de que o produtor está cada vez mais capacitado e levando a cafeicultura a patamares extraordinários. É no Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo, Secafes, que todo o trabalho desenvolvido pelo produtor ao longo do ano é colocado à prova. Quando a gente toma um bom café, a gente nem imagina os processos pelos quais o grão passou até chegar à nossa xícara. Um desses processos é a análise sensorial, que detecta nuances muito sutis da bebida para atestar a sua qualidade. Essa prática é conhecida como cupping. O processo da qualidade do café, ele começa lá na propriedade. O agricultor ele precisa colher esse grão maduro, ele precisa fazer um processamento bem feito, ele precisa fazer uma seca de forma correta e aí esse café ele é encaminhado para o laboratório onde a gente faz a análise sensorial. Esse café ele é torrado, ele é moído e aí a gente leva o café até a xícara para fazer esse processo. Um café especial é um café que obtém uma pontuação dentro de uma planilha de avaliação superior a 80 pontos, onde ele vai apresentar atributos de doçura, de acidez, de corpo e nuances de aromas e sabores diferenciados. Notas de chocolate, notas de melaço, de rapadura, frutas vermelhas. E isso vai de acordo lá com a origem do café, né, e com o tipo de processamento que esse café passou. Além do serviço de avaliação, o Secafes foi criado em 2020 para ajudar a impulsionar a qualidade e a competitividade do café produzido no estado. Aqui são desenvolvidas pesquisas, multiplicação de tecnologias, treinamentos de produtores e profissionais da cadeia produtiva. Também tem apoio a concursos de cafés especiais. Portas abertas para quem quer agregar valor ao grão, mesmo quem está só começando. É o caso de Ana Paula e Ives. O casal morava em Vitória, mas há 10 anos resolveu ir para a zona rural de Marechal Floriano. No início, tentaram outras culturas até se encontrarem na produção de café. Tudo começou, através da Incapé lá da nossa região. Que aí eles deram todo o processo de colheita
E aí a gente ficou batendo cabeça de como que a gente faz depois de colher. Aí eles, Ives, eu vou te dar o processo do Secafes, que é o Centro de Cafés do Espírito Santo, onde que é referência. Beleza, entramos em contato com o Douglas e ele falou, escolhe os frutinhos mais madurinhos do pé. Depois que você colher os mais madurinhos, você não vai secar ele na casca, você vai despolpar os cafés. A gente comprou uma maquinazinha pequenininha, despolpamos os cafés. O que a gente faz, Douglas? Ah, vocês vão ter que tirar a mucilagem, que é aquela polpa em volta do grão. Aí tiramos a mucilagem. E agora? Terreiro suspenso. Quanto tempo? Ah, a gente vai ter que achar o tempo aí, nunca secamos. Fomos ali batendo cabeça. Quando a gente trouxe o nosso primeiro lote para cá, o Douglas fez a análise sensorial e falou, vocês têm um cafezão na mão, vocês têm um ouro. Hoje, o arábica é a principal fonte de renda do casal. São 5.000 pés em apenas 1 hectare. Mas já no primeiro lote, em 2023, Ana e Ives sentiram o sabor da vitória. 3º lugar no Coffee of the Year, um dos maiores concursos de qualidade de café do Brasil. Foi motivador, né? Deu um gás, assim, logo no primeiro ano. A gente já conquistou esse prêmio, tá sendo tudo muito especial, foi bem grandioso e revigorante, né, para continuar na caminhada. De que escolhemos o ramo certo para o nosso sítio. Já o Miguel conhece bem o meio rural. Cresceu na agricultura familiar, mas em algum momento da vida foi estudar filosofia, teologia e virou até monge. A reviravolta foi há 15 anos. Ele resolveu voltar às origens. Hoje produz café especial e vende o grão cru para as cafeterias de Vitória. O meu café aqui chegou próximo dos 90 pontos. Né? Isso significa? Excelente qualidade, excelente preço, né? E satisfação para todos. Isso é extraordinário, né? Porque eles dão um rumo para a gente. Eles analisam o café, diz para a gente qual é a nota. Se eu precisar, eles me dão um laudo. Eu encaminho esse laudo para o comprador, para os donos de cafeteria. E dali o cara me demonstra interesse no café. E a grande vantagem, aqui no comércio comum, normal, eu chego lá e eles me dão o preço. E através aqui do Secafes, eu tendo o laudo em mãos, tendo o café meu, né, analisado e classificado aqui, o comprador me pergunta quanto eu quero pelo meu café. Os cafés capixabas estão conquistando o Brasil e o mundo. Prova disso são os excelentes resultados nos concursos de cafés Brasil afora. O Espírito Santo, se no passado a gente produzia cafés de qualidade inferior, essa realidade mudou. O Espírito Santo ele vem figurando aí todos os anos com premiações importantes, recebendo aí primeiro, segundo, terceiro lugar, né, em prêmios importantes. Mas qualidade não cai do céu. A excelência se conquista em etapas e tudo começa no campo. Tá vendo esse cafezal bonito aqui? Pois é, toda essa área aqui tem mais de 40.000 pés de cafés. Mas a nossa equipe não está numa fazenda convencional, não. A gente está na Fazenda Experimental do Incapé, em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. Nessa área aqui são feitas pesquisas para o melhoramento genético do nosso sagrado cafezinho de todos os dias. Nós trabalhamos, no caso do café arábica, nós avaliamos cultivares que foram lançados por outras instituições de pesquisa, avaliamos o comportamento produtivo aqui na fazenda e também temos o nosso foco principal, que é avaliar linhagens de café que não são plantas comerciais, só aqui existem essas plantas, nós estamos estudando essas plantas em relação à produtividade e também a reação a pragas e doenças, para lá no futuro essas plantas serem lançadas como cultivares para o produtor. E é muito importante aqui entra o papel do Secafes, a parceria do Secafes com a Fazenda Experimental de Venda Nova, porque não adianta a gente ter uma planta produtiva muito resistente à ferrugem, por exemplo, mas não ter uma boa qualidade de bebida. Então o Secafes vem agregar mais eficiência, porque nós estamos aqui pertinho, estamos juntos, então eles vêm também para o campo, orientam-se caso for preciso no processo de colheita, beneficiamento. A gente já sabe, mas é sempre bom lembrar. A cafeicultura é a principal atividade agrícola do Espírito Santo, que é o segundo maior produtor de café do Brasil. A atividade é desenvolvida em praticamente todos os municípios. Está presente em aproximadamente 60.000 das 90.000 propriedades agrícolas do estado e gera em torno de 400.000 empregos diretos e indiretos. E aí, bora tomar um cafezinho?
Veja a seguir no Agrocultura. Nova planta que gera renda como cobertura do solo e pode ser usada para produzir combustível de avião chega ao Brasil. E ainda, emergência zoossanitária para a gripe aviária prorrogada. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. O Ministério da Agricultura editou uma portaria prorrogando por mais 6 meses o status de emergência zoossanitária para a gripe aviária, causada pelo vírus H5N1. A emergência foi instalada em maio do ano passado, quando o primeiro caso da doença foi notificado em aves migratórias identificadas como portadoras do vírus. Aqui em Mato Grosso do Sul, houve um foco em setembro do ano passado em uma ave de subsistência e o foco foi extinto em 48 horas pelas medidas de emergência adotadas pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal do Estado. Para o diretor-presidente da agência, este novo prazo ajuda no treinamento do pessoal que trabalha na vigilância sanitária. Então não tem caso nenhum agora definido. O último caso foi agora em Maricá, de ave silvestre, no Rio de Janeiro, há meses atrás. Então não existe nenhuma questão em relação a isso. Mas o que vale é que está todo mundo atento em relação a essa questão da gripe aviária. Lembrando que o Brasil se mantém com status de área livre da influenza aviária dos organismos internacionais que regulam a sanidade animal, já que os casos identificados no país não afetaram os rebanhos comerciais da avicultura de corte e também de postura. O mês de novembro tem o início do defeso da piracema em alguns estados do Brasil. O período varia de acordo com cada região, uma vez que são diferentes bacias hidrográficas e ambientes marinhos espalhados pelo país. Essa medida busca proteger as espécies nativas, permitindo que realizem a migração até as cabeceiras dos rios para a reprodução. Um processo essencial para a manutenção da biodiversidade e dos estoques pesqueiros locais. O fenômeno natural da piracema, cujo nome vem do tupi, saída de peixes, é uma etapa vital para peixes como pacu, pintado, caixara, curimba e dourado. Pescadores profissionais e estabelecimentos comerciais devem declarar o estoque de peixes de rio, iscas vivas e peixes ornamentais que poderão ser armazenados e comercializados durante o período de defeso da piracema. A única forma de pesca liberada é a de subsistência, praticada pelos ribeirinhos cadastrados ou tradicionais, que realizam de forma artesanal, garantindo alimentação familiar e sem fins comerciais. A pesca para subsistência ela tem o objetivo de prever a alimentação diária da pessoa. Não tem como estar guardando estoque para isso, né? Pescadores e comerciantes que infringirem a lei estarão sujeitos à prisão em flagrante, além de multas. A multa inicia com R$ 700, podendo ir até a R$ 100 mil. E a aplicação dela varia conforme algumas agravantes ou atenuantes, né? Conforme a situação de cada pessoa que estiver indo contra as regras, né? O Piauí é reconhecido no Brasil como a área livre da febre aftosa sem vacinação, mas o estado ainda busca conquistar o selo internacional para poder comercializar animais com outros países. É imprescindível ter o rebanho sempre atualizado. A Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, SADA, lançou a campanha para a renovação cadastral para todos os criadores do Piauí. Esse cadastro é mais uma etapa nesse processo de retirada de vacina, né? É uma exigência da OIE para que o Piauí chegue e alcance o status de livre, sem vacinação e seja reconhecido internacionalmente. A atualização cadastral é essencial para garantir a segurança sanitária do rebanho e pode ser realizada via internet ou presencial na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí, ADAP. A atualização cadastral ela deve ser feita de todas as explorações pecuárias da propriedade. Se tem abelha, se tem animal aquático, se tem caprino, ovino, independente de ter bovino ou não, ele tem que comparecer. O criador que não atualizar seu cadastro, por exemplo, será bloqueado no sistema e ficará sem emitir documentos como a Guia de Trânsito Animal, GTA, ou ficha sanitária usada para requerer milho da Conab ou empréstimos. Veja agora outras notícias do campo.
Mato Grosso do Sul inicia a produção da carinata, essa plantinha amarela semelhante à canola, e já vê resultados promissores. Matéria-prima de biocombustíveis para aviões, ela tem um ciclo rápido de 110 a 120 dias. Além disso, tem baixa demanda por água e se apresenta como uma solução ideal para enfrentar a seca que afeta a produção de milho no inverno. Em relação a outras culturas, a carinata ela é uma planta de cobertura com rentabilidade. Então a demanda hídrica dela é baixa, em torno de 300 milímetros ela consegue já completar seu ciclo, entregar a produtividade. A gente diz que é uma planta de cobertura porque ela tem todos os benefícios de um mix de cobertura, né, de espécies, né, como a questão de descompactação do solo, sistema radicular mais agressivo, ela entrega uma reciclagem de nutrientes, então ela tem os benefícios de um mix de cobertura, de uma planta de cobertura com a rentabilidade. Então hoje, basicamente, o preço dela é igual ao preço da soja, né, e a gente tem uma expectativa para esse primeiro ano de uma produtividade próxima de 30 sacos por hectare. Então é uma rentabilidade bem interessante para um momento que normalmente nós não temos rentabilidade. Pensando na região sul, pensando aqui no Mato Grosso do Sul, onde praticamente já fechou a janela de semeadura do milho. Para o sorgo também já é uma janela não tão boa. E aí para a carinata a gente consegue plantar ela no final da janela de plantio e ainda ter essa rentabilidade, não concorrendo com outras culturas comerciais. Primeira planta de cobertura que gera renda no Brasil, a carinata é também resistente a geadas de até menos 4 graus Celsius. Além disso, ela pode ser colhida com os mesmos equipamentos usados para a soja. O mercado da carinata também já está assegurado, garantindo oportunidades para os agricultores. O mercado de carinata, a produção de óleo dela, ela é exclusiva para biocombustível. Então ela é muito similar com o combustível de avião. Então todo o grão que vai ser produzido aqui vai ser exportado para a França, vai ser processado lá e comercializado para combustível de avião. Para avião, o combustível da carinata, ele não precisa fazer alteração nenhuma no motor, então ele é processado e vai direto para o motor. Veja a seguir no Agricultura. Muito além do pasto verde e sustentável, pecuaristas se movimentam para cumprir exigências impostas à compra da carne brasileira. Nós voltamos já. A pecuária brasileira vem passando por uma transformação nos últimos anos, devido às exigências impostas por outros países para a compra da carne brasileira. Isso vai muito além da sustentabilidade, como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. A imensidão da floresta. E o gado? A biodiversidade do Pantanal e o gado. Seria essa uma convivência legal? Perfeitamente possível, não só é possível, como é necessário. Eu acho que não interessa a ninguém que a pecuária aconteça de maneira predatória e não interessa principalmente aos próprios produtores, porque a preservação dos biomas é fundamental para que haja a manutenção do ciclo de chuvas e, portanto, água, que é o principal insumo para qualquer produção rural, não só para a produção pecuária, como também para a agricultura. Então, estamos empenhados justamente em alcançar esse objetivo, um objetivo de sustentabilidade para conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e também questões sociais, que são muito relevantes para o Ministério Público. O mundo mudou, o agronegócio mudou e as atividades estão se adaptando a esse novo momento. Na pecuária, por exemplo, o boi, que sempre foi considerado um vilão devido à emissão de gás metano, prejudicial ao efeito estufa e às mudanças climáticas, pode se tornar mocinho hoje em dia. E você não ouviu errado, não. Ele pode ser um grande aliado quando esse gado é produzido dentro de um sistema
que entende essa questão climática. Então, ele pode ser aliado por quê? Porque ele pode reduzir emissões de gases do efeito estufa, aplicando o básico, que é um pasto bem manejado, que é um gado que faz um roteiro, né? Ele rotaciona, então ele ajuda a manter o solo da pastagem em boas condições, evita a degradação de pastagens. Então, aí cerca, as APPs preservadas, árvores no sistema pecuário que melhoram essa questão do estresse térmico. Isso é o básico. Somente sustentabilidade não garante mais que a carne brasileira ganhe o mundo. O mercado está mais exigente. Quer uma pecuária legal, com rastreabilidade, sanidade e socialmente justa. Além do desmatamento, que é uma preocupação enorme de todo mundo, né, principalmente do Brasil e todo mundo que importa, todos os mercados que importam a nossa carne, outros requisitos que vêm sendo exigidos são, por exemplo, pela Europa, são os antimicrobianos. E além disso, a gente tem também um outro ponto que aconteceu nas últimas semanas, que foi o estradiol, que é a aplicação de estradiol nas fêmeas. Então é um outro requisito também de mercado que a União Europeia ela vem colocando para a gente. Então são vários detalhes que a gente tem que se adaptar, que o produtor ele tem que correr atrás para poder continuar atendendo esses mercados tão exigentes. As novas exigências mundiais vêm sendo discutidas por especialistas em encontros como esse, realizado no Mato Grosso, estado que lidera a pecuária brasileira, sendo responsável por 30% de toda a carne bovina exportada pelo país. Estar aqui, nesse evento, no Diálogos Boi na Linha, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, que é o maior produtor de carne bovina do Brasil, discutindo a agenda socioambiental, discutindo a importância de uma pecuária legal, de uma pecuária que respeita o Código Florestal, uma pecuária que inclui os pequenos, que não deixa ninguém para trás, uma pecuária que está buscando se tecnificar, que está buscando meios de produzir de maneira mais responsável e sustentável. Esse é o nosso foco. Boi na Linha é uma iniciativa lançada em 2019 em apoio ao Ministério Público Federal, onde ela prevê um esforço coletivo para a construção dos referenciais que vão impulsionar a implementação de compromissos. No caso, o programa Carne Legal do Ministério Público Federal. Por meio desse programa, nós criamos espaços de diálogo, construção de referenciais que vão ter que ser adotados pelas empresas que são signatárias do compromisso, protocolos que vão servir de orientação a empresas de auditoria e também todo um procedimento na verdade, de treinamento desses atores, tanto para fazer a implementação dos protocolos de monitoramento, como para conduzir auditorias, E mais que isso, criar espaços de discussão, diálogo, para que temas importantes que emergem dessa implementação possam ser tratados e levados adequadamente ao Ministério Público Federal. A nova pecuária está exigindo mais do produtor e ele está atento a esse novo momento. Um momento de transição muito brusca, muito rápido, há uma evolução de preço assim muito fora de uma curva normal de economia ou de mercado. Nós tivemos um aumento de R$50 na arroba do boi em 35 dias. Por isso eu digo ao consumidor brasileiro, a carne será mais cara, ponto. Nós não vamos ter a volta daqueles preços anteriores, não. Nós poderemos ter adaptações, podemos ter algo um pouquinho abaixo do que está aí, mas também um pouquinho acima. Então é esse momento que estamos tentando encontrar. Infelizmente, quando passa um tanto de gente produzindo o que o mercado quer, o mercado vira coisa comum, Aí quem não está no mercado que foi exigido, fica para trás. Infelizmente, o mercado funciona assim. Teria que se ter contratos mais de médio e longo prazo, dando um pouco mais de estabilidade para a gente reinvestir. Mas assim mesmo a gente toca o barco e consegue produzir o que pede para a gente. O
Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.